Quando foi que o Evangelho chegou até você de tal modo que você tem a memória de dizer foi o primeiro dia ou foi o que me impactou? Então, eu sempre costumo pensar que é o seguinte, que a mensagem chegou para mim depois da construção de algumas coisas, de algumas experiências que foram anteriores ao meu ambiente cristão. Eu fui criado dentro desse ambiente aí, né, de social, de comunidade, São Gonçalo, década de 70, final, eu sou de 68, então a década de 70 toda, sendo criança no morro, aprendendo em tudo quanto é lugar. E eu ia nas reuniões que tinham chamado Ar Livre, eles faziam uns ar livres ali no Pita, É. onde eu morava, na casa da minha avó lá no Boaçu, e eu sempre gostava de ir no ar livre. Mas eu também ia na macumba, eu gostava daquelas comidas que tinham ali, porque era certeza, tinha comida certa, garantida. Então, às vezes, não tinha comida em casa, você vai lá no terreiro que você come uma comida lá que a mãe de santo dá comida para todo mundo. Então, eu E via, você cara, gostava do incrivelmente. ritmo também, da batida, A questão do do ritmo, atabaque? essa coisa do sincopado, a minha música é muito de sincopado, tem muito síncope, muita variação. E Uhum. dentro desse ambiente, essa produção cultural dos terreiros, porque o terreiro é também um lugar de produção de espiritualidade, mas é muito mais do que isso, é uma produção de cultura. Porque você aprende ali, Uhum. você aprende, é uma produção social, você come ali, você está com fome no morro, chega a comida e você come, você aprende tudo, você leva bronca. A gente cortava o pé, não dava para ir para. Não tinha SUS, não tinha plano de saúde. Sei lá, na rezadeira que ela fazia um chá, lavava, cuidava, brigava com você, você estava brincando no lugar Uhum. errado. Enfim, Uhum. essas representações elas tiveram uma forte afetividade para mim e me aproximava muito de uma coisa assim, de uma experiência que Deus estava já sinalizando que aconteceria dentro do cristianismo com 17 anos. Uhum. Então, quando chegou a mensagem no meio da moçada, daqueles adolescentes que cresceram comigo dentro desse ambiente, de repente falaram, olha, tem um lugar que a gente está indo, umas reuniões singelas que estão acontecendo, vai ter uma peça musical que aconteceu, a vinda do Filho do Homem, lá na Betânia. Eu falei, caraca, um teatro na igreja. Eu falei, caraca, É. que. E foi quando eu fui lá na Betânia e vi aquele trabalho, A E Vinda a do Filho do Homem, Betânia que foi tinha muito teatro. E muito teatro. eram organizados pela minha ex-esposa, pela Alda, que adorava teatro, e pela mulher do atual pastor, do meu amigo Do Theo. Theo, Aham. Elisa Mônica, e com outros que foram agregando. Mas tinha um grupo de teatro muito legal lá e Forte eles demais. sempre faziam apresentações. E a gente chegava tudo para isso. Quando eu cheguei e vi aquele ambiente comunitário, é, de acolhimento, de possibilidade de sonhar para além daquela realidade que eu vinha, porque aquele ambiente jovem, tudo, teve uma representação também social para mim. Não foi somente uma experiência religiosa, mas Uhum, foi, sobretudo, uma aproximação de espaço, de inclusão é, dentro de um espaço. Então, eu tenho uhum, isso muito claro para mim. E foi isso que aconteceu em 85. 85. aham, Logo, e você fazia aquelas movimentações, a Vinde, né? A Visão é, Nacional de Evangelização, olha que coisa linda, isso, que era aquelas provocações todas feitas fora de templo, né? Que começou já a é, ter os indícios de alguma coisa muito maior do que essa é, localidade, e as é, viagens e os programas, e na televisão, falando uma coisa forte sobre o reino de Deus, sobre o evangelho, não é. negociado com E eu nada, mas pura e sempre simplesmente preferia fazer tudo do lado de fora, do é. lado de fora do portão, né? Desde Manaus. Eu comecei o ministério ali em 73 para 74, pregando, mas a maior parte do tempo fora do portão. Rua, praça, esquina, a Associação dos Ecólogos Ébrios, que era Olha só. um pessoal pau de cana, e que se reunia sábado num coreto lá no centro da cidade de Manaus. De vez em quando me convidavam para ir pregar, todo mundo assim, meio Mais para lá doidão, do que para cá, né? do que para cá, mas eu ia e pregava, e eles eram muito acadêmicos, a maioria era interessante, sempre fora do portão. Aí a TV veio logo depois, fora do portão, tudo fora do portão.
eventos fora do portão, estádios, rua, teatro, praça, tal. Aí foi crescendo pelo Brasil inteiro, eu tive que mudar para Niterói. Isso. Porque Niterói era um hub em relação ao aeroporto e facilitava as minhas locomoções. E aí levei a Vindi para Niterói em 1980. Aí botei ali, o escritório era em cima do Chave de Ouro. Isso aí, isso aí. Daquele supermercado Chave de Ouro, ali bem no centro, na Visconde do Uruguai, por ali. Exatamente. E era um prédio grande, 1.000 metros quadrados. Aí eu botei seminário, loja, tudo acontecia. Livraria, tudo que você quisesse, era uma espécie de shopping lá. E aconselhamento, atendimento, era um movimento que não parava. E eu viajando, né? Viajando para todo lado. E eu fico muito feliz, Cléber, que você, de algum modo, se sinta parte desse processo. Mas eu sou mesmo. Eu também fazia parte, eu estava adiante, puxando a corda e alegre de ver que você estava ali, que isso te fez bem. Eu só não, cara. Todo mundo estava ali, né? Todo mundo estava ali. Todo mundo ia ali beber um pouquinho d'água naquela fonte ali, naquela bica. Eu vejo às vezes, eu acho até engraçado, você falou isso aí, porque você tem uma memória grata. Mas eu vejo assim, centenas e centenas que estão por aí fazendo 1000 coisas e todo mundo estava ali. Mas eles ficam, às vezes eles evitam dizer que a origem deles é aquela, que eles vieram dali por razões que eu não quero nem elocubrar a respeito. Mas isso diferencia para mim significativamente aqueles que estavam ali, se serviam daquele poço de água viva e dizem isso com alegria. E aqueles que aproveitaram anos e décadas e hoje em dia, para o cara arrancar a confissão de que tudo que eles declaravam que era benefício para a vida deles, eles ficam tentando esconder. Eu vejo para todo lado, meu coração já passou dessa fase há muito tempo, mas eu fico muito grato a Deus por aqueles que têm memória, e uma memória feliz e grata, e que não tem nenhum problema de declarar os benefícios que receberam em algum momento da vida ou que continuam a receber. Continua a receber. E assim, uma coisa que para mim é muito legal, Caio, que o seu texto é o mesmo texto. É o mesmo texto de sempre. Você é o mesmo Caio, só que ele está como um bom vinho, está melhor agora. Mas assim, é o mesmo texto, é a mesma pauta, entendeu? E essa respeitosa, mas de confronto, um profetismo muito social, muito presente em tudo. E eu fico louco, porque muita coisa mudou a partir dali, né? Mas a memória, como você falou, né? Muita liderança que hoje faz parte, encabeça o movimento neopentecostal, ou até mesmo pentecostal de raiz. Reformado. Cara, tava lá. Reformado todos, né? Reformado todos. 100% de reformados e uns 85% de pentecostais, que assistem as lives hoje, que assistem o programa, que está lá no YouTube, que está vendo tudo, no anonimato, mas que é exatamente aquele segredo. Como é que eu faço para fazer? É louco isso, cara. É uma coisa que eu não consigo entender. E assim, uma coisa que eu tenho muita gratidão por sua vida, por esse seu caráter de acolhimento. Eu lembro quando eu me separei da Mabene, eu morava praticamente em frente, uns 2 quilômetros da sua casa. E eu fui para lá, o Davi me levou lá, falou assim, vamos lá conversar com meu pai. Sabe, essa coisa, você sempre foi essa figura generosa, humana, acolhedora, paternal, que eu escrevi essa semana, e essa capacidade que você tem de nos trazer, de nos acolher, seja lá o momento que for, no melhor momento ou no pior momento, você me acolhe, sempre me acolheu nos meus melhores momentos, e nos piores momentos da minha vida você estava lá, e publicamente. Você não estava só tipo assim, vou te mandar um zap aqui, mas eu não posso aparecer contigo não, porque você acabou de separar, vai dar ruim para mim. Não, você abraça, você acolhe. Então eu fico louco, eu fico assim, impressionado com essa auto-orfandade, né? Os caras beberam na fonte, sabem tudo que eles estão, mas eles se declararam órfãos
para o simples fato de não querer assumir uma paternidade que é legítima, que é linda, que é... Um pessoal freudiano que decidiu matar o pai. Deu uma travada, mas todo mundo ouviu enquanto eu estava aqui falando, dizendo que eu adoro ver a plenitude do dom de alguém sendo exercido. Amém. E é o que eu vejo acontecer em você. E você vem atravessando todas as lutas no meio disso tudo com louvor. E eu vejo de cantores seculares ao pessoal do ambiente cristão, todo mundo gosta. E eu peço ao Senhor que te fortaleça todos os dias da tua vida e que nada te esmoreça, que você siga adiante firme. E o que é bom disso tudo é que quando a gente anda com Deus, mesmo os piores momentos da vida nos melhoram se a gente tem um coração quebrantado. A gente aprende, a gente se arrepende no sentido de que tem metanoia, a cabeça aprende novas percepções e o comportamento cresce e o chão da vida ganha raízes mais profundas. Então, o cara que é de Deus e anda com Deus, como diz o livro de Provérbios, pode cair 7 vezes, o Senhor o levanta e o levanta melhor. Deixa eu só falar uma historinha aqui antes de você prosseguir. Eu tinha um amigo, que já é falecido agora, lá em Pernambuco. Ele era um cara extraordinário, mais velho do que eu, bem mais velho do que eu. Mas nós ficamos íntimos. E ele me contava todos os segredos dele. Era como eu o conheci com 24 anos, ele já era um homem de 60 e alguma coisa, quase da minha idade, mas ele me tratava como se eu fosse o colega ministerial mais antigo e maduro que ele tinha. Ele me contava tudo. E eu ouvia as fofocas sobre ele. E de vez em quando vinha alguém falar comigo, aí dizia assim, mas você anda com fulano, você não sabia que o fulano já namorou fora do casamento, ou já fez isso, já fez aquilo. Eu falei, sabia. Mas e daí? Eu digo, e daí? Absolutamente nada. Aí um dia eu perdi a paciência, um grupo de pastores presbiterianos lá de Pernambuco foram falar comigo lá no seminário presbiteriano e dizer, escuta, a gente não consegue entender isso. Eu falei, entender o quê? Um cara que toda vez que cai, já cai de joelho e levanta melhor. O que você quer que eu te diga? Toda vez que ele tropeçou em alguma coisa, ele levantou melhor. Já cai de joelho e levanta melhor. Agora, vocês não caem e não mudam, não melhoram e não são nada e vêm aqui me interpelar sobre um homem onde eu só vejo um coração quebrantado e que tudo na vida dele o melhorou até o dia de hoje. É claro que não é a sua situação, nem de longe, mas é só uma alusão ao fato, você disse, momentos ruins, momentos difíceis, mas de todos eles eu vi você sair melhor. Todos. Como eu, pessoalmente, me prefiro hoje do que em qualquer outra fase unânime, ou glorificada, ou insensada, ou louvada da minha vida. Eu não me troco hoje, não troco a consciência de hoje, a alegria de hoje, o quebrantamento de hoje, a simplicidade de hoje, a leveza de hoje, a lucidez de hoje, por nada em nenhum momento anterior da minha existência. Tudo foi refúgio para adubar a chegada do dia frutuoso chamado hoje. Graças a Deus. Que lindo. Que lindo, Caio. Amém. E você sabe que as minhas músicas, elas passam muito por você, né? Eu vou contando as histórias porque é verdade, né? Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar.
Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação. Aleluia. E quebrar cadeias, para restaurar os corações. Amém. E anunciar o ano aceitável do Senhor, Aleluia. a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Coisa linda. Caio, Brasília, 1988, em julho de 1988, você chegou lá num congresso que eu estava participando, você abriu a Bíblia. Você já chegou assim, boa noite, irmãos e irmãs, abra a sua Bíblia em Isaías 61. Você falou uns 45 minutos, a 1 hora, mais ou menos. Foi aquele silêncio, assim, todo mundo numa expectativa messiânica de qualquer coisa, de qualquer movimento que estava ali, estava sinalizando para um futuro sombrio, para onde a igreja foi. Você chega com esse texto de Isaías 61, e foi uma porrada, foi uma coisa tão forte, tão impactante naquele Nilson Nelson, que não houve quem não se curvasse ali, chorasse profundamente. E eu lembro que você falou dessa unção, que não é uma unção dada para benefício próprio, para autopromoção, mas é uma unção que tem um destino, que é o outro. Pô, cara, você falou isso. Eu fiquei assim, eu tava com 18 anos, eu falei, caraca, 19 anos, eu falei, caraca, o que é isso, irmão? E logo em seguida eu fiz isso. E Ele nos ungiu. Não é para dizer assim, ó, estou ungido do Senhor. Ele não nos ungiu para como um pastor desse aí que a gente conhece lá de Goiânia, que chegou e falou assim, ó, eu como profeta do Senhor te amaldiçoo. Eu falei, caraca, mas a unção não foi dada para isso, né? Eu tenho uma unção para... Eu tiro o manto sobre a sua vida. Eu falei, caraca, mas você também não tem... A unção não foi dada para isso. A unção não tem esse poder de amaldiçoar ou de apagar pavio fumegante. Você já falou sobre isso, né, cara?